meus irmãos? Bom dia. Boa noite. Obrigado, menino. Pode descer. Deus abençoe vocês e guarde. Eu vou precisar que os irmãos prega comigo hoje. Mas só tem um restinho de voz. Eu gritei demais ontem lá na Moriá. Nós ganhamos de 2-1. E o Satanás mandou um pessoal lá que eu desviei e comecei a abençoar a vida deles. Né, Thales? Daqui a pouco aquele troféu está aqui em cima. Foi uma benção, orgulho desses meninos nossos. Estava lá. Mas o Satanás enviou um secretário dele lá e de vez em quando ele dá uma desviada. Cadê o Renan? O Renan desviou também. A Delmo desviou também. Só o Thales que não desvia, que o Thales é mais crente de nós tudo. Mas nós ganhamos, irmão. Nós ganhamos de 2-1. E o troféu é nosso, pelo sangue de Jesus. Daqui a pouco eles vão estar aqui em cima. Irmãos, está tudo bem com vocês? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Durante muito tempo no Brasil, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus e as ministrações eram evangelísticas e sempre foram evangelísticas. Então a tendência natural de quem ouve o Evangelho é entregar-se a ele. Mas o que faltou no nosso país durante muito tempo? Pastores. Porque uma coisa é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a partir daí o que se faz? Então muitas pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E nesse entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faltaram pastores para que pastoreassem essas pessoas que de fato se converteram. Então, que tipo de mensagem é gostosa de se ouvir? Uma mensagem evangelística. Uma mensagem de pastor é ruim. Por quê? Porque pastor te estica. Pastor faz você crescer. E eu gosto muito de pregar mensagem que faz nós crescermos, irmãos. Mas não é boa de se ouvir, não. Mas não é exortação que eu vou trazer para os irmãos. É uma mensagem muito gostosa que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero que você já abra sua Bíblia aí. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro 2:9. Tem alguém que aqui comigo essa noite? Deixa eu ver, dá um glória aí. Os jovens estão aqui? Obrigado, Glaucia. Deus te abençoe, tá? Tamo junto, minha filha. Tem alguma mulher aqui de Deus aqui? Tá aí, a irmã, tá aí? Você tá aí, Ivonete? Ah, então tá bom então. Tem algum homem de Deus aqui? A Paula, você tá aí, Paula? Amém, irmã. Vamos lá. Nós vamos pregar hoje sobre o crente capim. Estou falando sério, eu trouxe capim aqui ainda. O crente capim. Que capim é você? Pergunta ao seu irmão, que capim é você? Pergunta para ele aí. Pergunta para o seu irmão, estou falando sério, eu vou pregar sobre o capim. Pergunta para o seu irmão, que capim é você? Mas, todo mundo abriu? Abriu? 1 Pedro 2:9. Mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes, diga comigo, virtudes. Fala comigo assim, para que anuncieis. Fale comigo, para que anuncieis. Falem comigo, para que. Eu tenho todo o tempo do mundo, irmãos. E eu estou tranquilo hoje, não estou nervoso, estou calmo. Nem trouxe celular, trouxe aqui, mas não vou olhar nem horário. Fala comigo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou para o quê, irmão? Não, Deus nos chamou para o quê, irmãos? Para que anuncieis o quê, irmãos? Diga comigo, virtudes. Eu tenho aqui na minha mão, irmãos, olhem para cá. 2 capins. Um é a erva cidreira. Aqui vocês chamam ele de capim cidreira. Outros chamam de cidreira. Outros chamam de erva cidreira. Na minha terra a gente chama de capim da Lapa. Capim santo. Eu tenho 2 capins na minha mão. Você está vendo, Mateus, 2 capins aqui? Qual é a erva cidreira? A da direita
Ou da esquerda? Quantos acham que da esquerda? Levanta a mão esquerda. Levanta a mão esquerda que acha que é da esquerda. Quantos acham que é da mão direita? Levanta a mão direita. Quantos não acham nada? Pronto, então tá bom. Eu tenho, de onde é que veio essa palavra, irmãos? De uma touceira, o nome certo é touceira. Uma touceira de capim cidreira que eu ganhei da irmã Lúcia, tem uns 4, 5 anos, e a bicha é guerreira. Veio num vasinho assim, verde. E ela é guerreira demais, tem uns 4 ou 5 anos. Estava num baldinho lá, eu nunca dei moral para aquela touceirazinha, fiotinha que ela era. Vai morrer, não morre. Vai morrer até que eu coloquei ela na terra, irmão. Pensa no trem que ficou grande. Aí, esses dias eu fui lá, hoje eu fui lá, olhei para a bichinha. Eu plantei a erva cidreira, o capim cidreira. E o cão planta a erva daninha do lado, não sei que trem é aquele. E eu fiquei olhando para aquilo, e essa palavra veio muito forte no meu coração. Porque eu fui pesquisar as propriedades da erva cidreira. Irmãos, a erva cidreira é essa mais fiotinha que a feia, tá? Essa aqui, ó, murchou, irmão, não aguentou não. Ela ficou dentro da palavra de Deus, ela secou. Eu fui pesquisar a erva cidreira, as propriedades da erva cidreira. O Google me disse... Metade aqui deve ser mentira, mas faz de conta que metade é verdade. A erva cidreira, o capim cidreira, é uma ótima opção diurética. Crente não é gordo, crente está inchado. É a primeira mentira que vocês acham, né, irmão? Não estou gordo não, estou inchado. Ô, irmão, vocês enganam quem? Ah, é hormônio. Ô, irmão, hormônio. Hormônio, tá bom. Estou inchada, pastor, eu não como nada, é o vento que está te engordando. Tá bom. Vamos lá. Para que serve? Eu estou falando a você que eu estou engraçadinho, que eu tenho todo o tempo do mundo. Vocês vão ver no final dessa palavra que é bom para tosse. É palavra de esticar, tá, irmãos? Quem usa essa planta, ela passa a urinar com maior frequência. E isso ajuda o quê? A eliminar as toxinas que estão circulando pelo organismo. O capim cidreira é rico em diversos nutrientes. Olha para isso. É complicado você falar essas coisas, que a gente deu 2 nutricionistas olhando para mim nessa hora. Se eu estiver mentindo, você vai lá nela e fala assim, ó, é verdade, ela fala, é tudo mentira. Mas não, irmão. Alguma coisa deve ser verdade aqui. Mas vamos lá. Rico em diversos nutrientes como cálcio, fósforo, potássio, ferro, ácido fólico, magnésio, zinco, cobre, manganês, vitaminas A e C. E tem ações antibacterianas, analgésicas e anti-inflamatórias. Para quem sofre com noites mal dormidas, olha para isso, ou até mesmo com insônia, um chazinho de capim cidreira, minutos antes de cair na cama, pode ser um santo remédio. Isso porque a erva produz propriedades calmantes. Quantos tem sogra aqui? Deixa eu ver. Quantos tem sogra? Uma dica: quando a sua sogra for na sua casa, esteja com esse chazinho preparado antes. Ela vai olhar e falar assim, mas que genro bom, que nora boa que eu tenho, deixou o chazinho para mim. Posso ouvir um amém aí, genro e nora, amém, Jesus? Deixa o chazinho no jeito, minha sogra, um chazinho para você. Eu amo você demais, bastante açúcar, e faz com força, irmão, bem forte. Vamos lá. O capim santo ou capim cidreira pode ajudar a aumentar essa... fala da produção de leite para as mães que têm os seus recém-nascidos. Quem tem problema com o intestino, dificuldade para ir no banheiro, pode ajudar também ali. Para quem sofre com constipação, distensão abdominal, azia e até mesmo diarreia e vômitos, a erva pode ser uma boa aliada. Isso porque ela tem propriedades antissépticas, capazes de eliminar as bactérias ruins do intestino, ao mesmo tempo que ajuda as bactérias boas a tomarem conta do espaço. E tem mais: o capim cidreira pode ser considerado um ótimo antidepressivo. A erva ajuda na liberação de serotonina, substância que contribui a aumentar a sensação de bem-estar, autoestima, confiança e, por consequência, ajuda no combate à depressão. Depois que eu li esse trem, eu falei, não precisa nem mais orar por ninguém, irmão.
eu vou plantar a cidreira. Depois que eu li esse negócio, hoje eu fui lá e peguei um monte de mudinha, espalhei lá no pomar lá atrás de casa. Falei, então tá bom. Mas por que eu estou falando desse capim? Porque eu fui, irmãos, mexer lá nele, nessa touceira que estava lá, e eu percebi que à volta dessa touceira haviam outros capins que nasceram, e tem uns capins lá tão encroados, que nem uns cavalos que entram lá no fundo de minha casa, comem eles. Não presta nem para ser comido por vaca, nem por cavalo. A erva daninha, e eu fiquei observando aquilo. O que é que a erva daninha precisa para se desenvolver? A mesma coisa que um capim cidreira precisa: terra, sol e água. Mas olhando assim, irmãos, para as duas, de fato, a gente não dá bem para reconhecer quem é quem, a não ser que essa que murchou porque estava na geladeira lá de casa. Não dá olho nu assim para você saber, deixa eu ver, esse aqui é o capim cidreiro e esse aqui é uma erva daninha. Olhando assim, a aparência praticamente é zero, você não identifica muito bem quem é quem. Mas, essencialmente, o capim cidreira tem todas as diferenças, tem grandes propriedades que a erva daninha não tem. O que diferencia uma da outra? As suas virtudes. Digam comigo, as suas virtudes. Se eu fizer um chá desse capim aqui, que nem cavalo come, e você tomar, vai acontecer o que com você? Nada. No máximo você vai relinchar. E se eu fizer desse outro aqui, você vai ficar calminho, você vai ficar magro, você vai ficar feliz, você vai ficar contente, você vai ter mais leite no seio para dar seu pequeno, vai ter vitamina A, B, C, D, F, G, H, I, J, tudo. O que o capim cidreira tem que a erva daninha não tem? Propriedades, virtudes. E é interessante que ele mesmo desidratado, irmãos, mesmo ele seco, as suas propriedades e as suas virtudes ainda estão neles. Mas como essas propriedades, de fato, têm efeito no corpo de alguém? Comecei a pregar. Como é que eu faço para essa propriedade sair daqui e entrar aqui? Diga comigo, água quente. Como é que eu tiro todas essas propriedades desse capim cidreira? Água quente. Pega ele, põe dentro da água quente. O cheiro vai alastrar na casa. As propriedades todas estarão dentro daquela água. Você tomará e ficará calminho, calminho. Assim, irmãos, para nada serve. Deus nos chamou para manifestarmos as suas virtudes. Vocês estão sabendo onde eu vou parar, não estão? Água quente, pressão. Como é que eu faço aqui para sentir o cheiro se eu apertar? Aqui, ó. Se você aperta o capim assim, se você esmaga ele na sua mão, você sente o cheiro dele. Para se ter um chá e fazer com que essas propriedades saiam dessas folhas, somente com água quente. E o que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com você, meu irmão? Tem a ver tudo, principalmente no que tange a nossa maior pergunta, as duas das nossas maiores perguntas, irmãos, que são: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E a segunda é: Deus, qual é o meu propósito? Vamos esticar um pouquinho, irmãos? Todo mundo pergunta: Deus, qual é a sua vontade? E todo mundo pergunta: Deus, qual é o meu propósito? Mas antes de nós falarmos das 3 virtudes de Deus, irmãos, rapidamente, eu quero trazer para vocês que nós focamos durante muitos e muitos anos, irmãos, nos 3 atributos de Deus. E essa é muito simples. Quais são os 3 atributos de Deus? Vamos lá. Calma, um de cada vez. Vai, irmão, fala. Os 3 atributos de Deus são: onisciência, diga comigo, onisciência, onipresença e onipotência. Os 3 atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência quer dizer que Ele tem o conhecimento infinito sobre todas as coisas.
Onipresença, que a presença dele está em todos os lugares. Tanto que o salmista falou assim: para onde é que eu vou esconder do Senhor? Se estiver lá no inferno, o Senhor está lá no céu, o Senhor está, no fundo do mar, o Senhor está. E a onipotência tem todo o poder de Deus é infinito. Esses são os 3 atributos de Deus. E para uma divindade, de fato, ser uma divindade, ela precisa ter essas 3 coisas. Para um Deus, ser um Deus, precisa ter essas 3 coisas, no mínimo. Algum Deus que você já ouviu falar por aí, que tem esses 3 atributos, sabe de todas as coisas, tem todo o poder, e tem a ciência de todas as coisas, está em todos os lugares. Vocês já ouviram falar em algum lugar um Deus que tem esses 3 atributos? Então eu quero te trazer uma boa notícia. O Deus a quem servimos tem esses 3 atributos. Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Nós passamos, irmãos, muito tempo, mas eu não vou me focar nisso aqui, não vou focar nisso, olhando para esse Deus nos seus atributos maravilhosos, em definir Deus nos seus atributos, no seu poder, na sua sabedoria e na presença dele em todos os lugares. E Deus, de fato, irmãos, nunca precisou ser reconhecido nos seus atributos. Deus nunca pediu para nós o reconhecermos nos seus atributos. Ele nunca pediu isso, porque se Deus nos pedisse que nós o reconhecêssemos nos seus atributos, Deus seria um Deus muito mal resolvido. Imagina aí Deus carente dizendo: vocês não vão falar que eu tenho poder, não. Vocês não vão falar que eu sei de todas as coisas, não. Vocês não vão falar que eu estou em todos os lugares, não. Deus nunca pediu isso. Se o nosso Deus nos pedisse isso, seria um Deus mal resolvido. Deus nunca sofreu crise de identidade, e muito menos crise de poder. Todo o poder que usou, todo o poder que Deus usou, e tudo que Deus fez, foi para comunicar à humanidade as suas virtudes. Todo o poder, os 3 atributos de Deus que Ele usou, foi para comunicar à humanidade as suas virtudes. Grave isso na sua cabeça: virtudes. Os atributos de Deus são os recursos dos quais Ele dispõe para fazer o que Ele fez. Mas a intencionalidade dEle não está no atributo dEle. A intenção de Deus está nas suas virtudes. A vontade de Deus emana das suas virtudes. Então Deus é orientado pela grandeza dos seus atributos. Deus é orientado pela consistência de suas virtudes. Isso é, se Deus pudesse ser orientado, mas é porque eu não achei o da palavra, irmãos. Deus não tem como falar isso de Deus, mas eu só tinha essa palavra. Ele é orientado pelas suas virtudes, e para mostrar a nós a sua vontade, Ele limitou os seus atributos às suas virtudes. Preste atenção nisso, que senão vai ficar complexo. Deus pode todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, e Deus está em todos os lugares. Porém, as virtudes de Deus impedem com que Ele faça certas coisas no meio da humanidade, principalmente no meio do seu povo. Quando a gente vai para o atributo de Deus, irmãos, e fica focado só nisso, a gente fica meio doido. Sabe por quê, irmãos? A gente entra em crise. Se Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Por que é que muitas vezes esse poder não é exercido quando a gente precisa dele? Ou isso só acontece comigo? Tem hora que eu preciso de um poderzinho maior de Deus, o trem não rola, o trem não acontece. Por que parece até judiação, né? Porque se Deus tem todo o poder, tantas pessoas sofrem. E aí a gente parte para um outro atributo de Deus, irmãos, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um conhecimento infinito sobre todas as coisas. Então, se Ele sabe de tudo, por que é que Ele não nos responde os trem? Por que a gente faz pergunta e Ele não nos responde? Por que a gente acha que às vezes Deus foi pego de surpresa? E aí nós vamos para outro atributo de Deus, irmãos, que é a onipresença. E fala a verdade, irmãos. Não precisa falar com sua boca não, mas pensa alto aí. Quantas e quantas vezes você percebeu que você estava sozinho no lugar? Você cramou, jejuou, orou. E aí no final de tudo você falou assim: não estou sentindo nada. Se Ele é onipresente, quantas e quantas vezes nós percebemos mais a ausência dEle do que a presença dEle? E a gente entra em mãos em parafuso, porque se Deus é onipresente, se Deus é onisciente,
Se Deus é onipotente, por que é que de fato não acontece como nós gostaríamos que acontecessem as coisas? Nos seus atributos. Por que a gente ora e não acontece? Por que a gente se sente sozinho? E por que mesmo Ele sabendo de todas as coisas, nós como seus filhos somos surpreendidos muitas vezes? Irmãos, se a gente tentar continuar relacionando com Deus somente pelos seus atributos, não vamos ficar doidos da cabeça. Se não já estivermos ficando, o índice fala que eu giro fora do eixo. Se nós continuarmos, irmãos, focados apenas nos 3 atributos de Deus, nós vamos ficar doidos. Muito doido, muito doido. Por quê? Porque nós caímos, irmãos, quando a gente olha para os atributos de Deus, num erro gravíssimo, 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 que está acontecendo com nós os brasileiros, que é o foco no resultado. Irmãos, o foco no resultado acontece muito fora do Evangelho e precisa acontecer. Empresas precisam trabalhar nos seus resultados, sim. Escolas, comunidades, seja lá o que for. Mas quando se traz para o Evangelho, irmãos, não é bem assim que funciona. O caminho é outro. O caminho é perder vida, é perder a sua vida. E aí conhecer a vontade de Deus, irmãos, se torna, Deus para nós, Ele faz com que conhecer a sua vontade em nós se torne um processo, presta atenção nisso aqui, se torne um processo pedagógico. A vontade de Deus para as nossas vidas não é que ao final do trabalho nós olhássemos para o trabalho e disséssemos assim: ficou muito bem feito. Tudo que Deus nos pede, irmãos, pode até ficar mal feito, ou pode até ficar bem feito aos nossos olhos, mas Ele tinha um plano e um processo pedagógico naquilo na sua vida. Por que você está falando isso, pastor Wellington? Porque não é o resultado que diz quem somos. Não é o resultado que diz que somos. O processo de Deus é pedagógico, ensinar-nos. Porque quando a gente foca no resultado, irmãos, e a gente olha para o Evangelho, nós sempre vamos nos frustrar. Sempre iremos nos frustrar, porque a gente tende sempre a avaliar a minha e a sua vocação mediante os resultados que a gente tem. Qual é o resultado de um grande pastor? Tem uma igreja lotadíssima. E aí quando a gente não tem, irmãos, a gente acha que a gente está com problema na nossa identidade. E esquece que aquilo que Deus nos pediu é que para em nós aconteça esse processo pedagógico. E vocês já vão entender isso aqui. Nós estamos tão focados, irmãos, no resultado das coisas, que não estamos percebendo o que está acontecendo conosco no processo. E é tão engraçado isso aqui. Infelizmente nós estamos querendo ver a vontade de Deus com os olhos do mundo, principalmente na forma mundana de entender as coisas. Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus é onipotente, Deus é onipotente, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Deus não podia curar Paulo. E o que é que impediu de Deus curar Paulo, irmãos? Foram o que? Foram as virtudes de Deus. Olha para isso, irmãos, que grave isso aqui. Com um Deus poderoso, Ele poderia curar Paulo apenas com uma palavra, ou seja lá, um Thor, apenas com alguma coisa. Mas como Pai, Ele não cura Paulo, porque senão Paulo não se tornaria a pessoa que Ele gostaria que Paulo se tornasse. De novo, como onipotente, Deus poderia curar Paulo. E o que pediu de Deus curar Paulo? A virtude de Deus. Porque como Deus Ele poderia curar, mas como Pai Ele não curou Paulo, porque Paulo não estaria onde Deus gostaria, onde o Pai gostaria que Paulo estivesse. Aí Paulo ora, e orou, irmãos, e clamou com força. E Paulo orando, dizendo: eu roguei a Deus 3 vezes, e eu pedi, clamei, e fiz todo esforço, implorei por o seu atributo de poder. Olha para isso, irmãos. Deus tira de mim esse espinho na carne. E ele virou para mim e disse: Paulo, a minha virtude te basta. Vocês já vão entender, a graça te basta. Paulo, não vou te curar, porque a minha virtude impede que eu te cure, porque eu preciso
que nesse processo você se torne alguém que o Pai precisa que você seja. Vocês já vão entender, irmãos, calma aí. Jesus mesmo orando, dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mesmo ele conhecendo o Pai, sabia que seu Pai não poderia fazer isso por causa de quê? Por causa de suas virtudes. Se Deus quisesse, ele poderia fazer, mas como Pai, ele sabia que ele não faria isso. Ele, como onisciente, irmão, sabe de todas as coisas. Olha para isso. Deus, como onisciente, sabe de todas as coisas, mas como Pai, ele esquece dos nossos pecados. Mas não é onisciente? É, oi. Mas como Pai, ele esquece dos nossos pecados. Olha para isso, irmãos. Como atributo, ele sabe de todas as coisas. Como em virtude, ele esquece de todos os nossos pecados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos lá. Mas quais são as 3 virtudes de Deus? Quais são as 3 virtudes de Deus? Nós recebemos aqui na Moriá todos os cultos essas 3 virtudes. Quer ver? Porque o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Quais são as 3 virtudes de Deus? Primeiro, diga comigo, amor. Diga comigo, amor. Depois, graça. Depois, comunhão. Vamos falar os 3 de uma vez: amor, graça e comunhão. Vai! Amor, graça. As 3 virtudes de Deus, que são o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Amor, graça e comunhão. O amor de Deus, identidade. Preste atenção nisso, irmãos. O amor de Deus, identidade. A graça do Filho, natureza. Para quê? Para o propósito da comunhão. Identidade, natureza e propósito. A identidade de Deus, amor. A natureza de Deus, graça. E o propósito de Deus, comunhão. Quais são as 3 virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão. Capim cidreira. É nelas que conhecemos a Deus. E são nas virtudes de Deus que a genética de Deus é inserida em nós. Olha para aqui, irmãos, já estou acabando. E é nelas, nas virtudes de Deus, em que as pessoas conhecem a visibilidade do Deus invisível em nós. Deus, o invisível, gostaria de se tornar visível a toda a humanidade. E como é que ele faz isso? Ele pega as virtudes dele e coloca nos seus filhos. Eu e você somos genética de Deus. Eu e você somos da genética de Deus. E então em nós tem amor, em nós tem graça e em nós tem comunhão. Então quem quiser ver a Deus vai olhar para um filho e ver amor, e ver graça e ver comunhão. Então, onde é que está Deus? É só você achar uma pessoa com amor, com graça e com comunhão. Quem é filho de Deus, levanta a mão que eu quero ver, diga glória a Deus. Então diga comigo, eu tenho as virtudes de Deus. Diga, eu tenho as virtudes de Deus. Diga, eu tenho amor. Diga comigo, eu tenho amor, que é a minha identidade. Eu tenho graça, que é a minha natureza. E eu faço parte da comunhão, porque é o meu propósito. Então vocês têm as virtudes de Deus. Então para que Deus nos chamou? Para manifestar as suas virtudes. Para manifestar as suas virtudes. A virtude de Deus se fundamenta no amor, se revela na graça e se completa na comunhão. As virtudes de Deus, de novo. As virtudes de Deus se fundamentam no amor, se revela na graça, mas se completa na comunhão. A missão de Deus, Paulo Borges fala isso, não é um que bem feito, mas é um quem perfeito.
A missão de Deus não é formar pessoas que fazem coisas bem feitas, mas tornarem as pessoas perfeitas. E quem é a pessoa completa aos olhos de Deus? É quem tem as suas virtudes materializadas. São as pessoas que têm amor, que têm graça e que têm comunhão. A missão de Deus é um quem perfeito, não é um que perfeito. É alguém perfeito. E como é que alguém se torna perfeito? Sendo transformado à imagem do perfeito de todos os irmãos mais velhos, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Irmão, só para nós aqui, se fosse para a gente fazer um serviço bem feito para Deus, Ele não pedia para os seus filhos fazer, não. Viaja comigo na maionese. Deus pediu para a gente fazer um monte de coisa, mas você acha que de fato Ele estava falando assim, ó, na hora que eles terminar de fazer o trem vai ficar bom? Quer ver? Quer ver um exemplo? Quando você chama um filho seu para lavar seu carro, você está esperando que o carro vai ficar limpo, né? Quando você chama uma filha sua para ajudar você a arrumar a cozinha, quando você fecha o olho e abre e fala assim, nossa, a cozinha ficou perfeita. Não é, irmão? É assim que acontece. Você não é tão inocente assim não, não é, irmão? Se fosse para um quê bem feito, irmão, mandava os anjos. Então, se fosse para a gente fazer um serviço sozinho, somente o serviço, Deus já tinha acabado com esse negócio. Nós nunca paramos para pensar nisso. Será que Deus queria mesmo de nós um serviço bem feito? Ou no meio desse trabalho todo que Ele nos deu, é que nós fôssemos transformados e que mostrássemos à humanidade as suas virtudes? Então, quando você chama um filho seu para arrumar uma cozinha, para lavar um carro, com certeza você não está esperando ter um resultado bom. É provavelmente para gerar nele consciência, é para gerar nele responsabilidade, é para gerar nele maturidade, por aí vai. Sabe por quê, irmãos? Tem ninguém pior que nós para fazer culto, não, irmão. Irmão, a gente faz uns cultos ruins demais, irmão. Irmão, nem orar nós sabemos. A Bíblia diz que vocês não sabem orar. Se nós não sabemos orar, irmão, fazer o quê? É engraçado isso, irmãos. Quando você não souber o que fazer, você dá uma gemida. Que o Espírito Santo sabe o que você está falando aí. Irmão, nem orar a gente não sabe nem cantar, irmão. A gente não sabe nem fazer o culto, irmão. Mas enquanto a gente faz isso, o que está acontecendo com a gente, irmãos? Amor, graça e comunhão. As virtudes de Deus estão sendo manifestadas. E o que Deus tem feito conosco nos últimos dias? Tem arrebentado as nossas expectativas, tem frustrado as nossas expectativas. Por quê, irmãos? Porque as nossas expectativas são baseadas nas nossas carências, nas nossas necessidades e muitas vezes nos nossos interesses, irmãos. As nossas expectativas são corrompidas, irmãos. E é por isso que Deus está frustrando muitas das nossas expectativas. De modo que um filho de Deus comece a não trabalhar pela bênção que vai receber, mas o filho de Deus começa a trabalhar para dar materialidade à bênção que já lhe foi concedida. Nós já fomos abençoados com tudo que a gente precisa. De novo, nós já fomos abençoados com tudo que a gente precisa. E é nessa que a fé entra. Sim, irmãos, nós temos fé para alcançar muitas coisas e transpor muitas coisas, mas a fé que de fato agrada o nosso Pai é a fé que faça-nos alcançar, não o que a gente deseja, mas a fé que nos faça sacrificar aquilo que a gente já recebeu. Se já somos abençoados, a fé é para sacrificar o que a gente já tem. É pregação de pastor, é assim, irmão. Não é para você ter mais coisa, é para você sacrificar o que você já tem. E a fé é para isso. E é nessa que a fé
que é para alcançar o que eu desejo, não é para alcançar o que eu desejo, mas para sacrificar o que eu recebi. E por que a gente não quer sacrificar o que a gente já recebeu, irmãos? De novo, por causa do resultado. Porque se eu tiver menos coisas, eu vou ter menos poder e eu vou ter menos resultado. Nós vamos ficar com menos, e por causa do poder, daí teremos menos poder se tivermos menos coisas ou menos pessoas. Deus não será completamente revelado a nós no seu poder, nos seus atributos. Deus será revelado a toda a humanidade através de suas virtudes. E as 3 virtudes de Deus são amor, graça e comunhão. A fé é a certeza que somos filhos e que Ele já nos abençoou. Nós vamos ser transformados no nosso entendimento até a imagem perfeita do Pai. De modo que quem veja um filho de Deus, veja o Pai. De modo que quem olhar para um filho de Deus, veja o Pai. De modo que aquilo que você faça visível, seja a manifestação da invisibilidade de Deus. Mas isso não acontece do lado de fora, irmãos. Isso acontece dentro da nossa mente, já transformada pelo Senhor. Mateus diz que uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Os filhos de Deus são identificados não pelos atributos de Deus. Os filhos de Deus são identificados pelas virtudes de Deus: amor, graça e comunhão. E a primeira virtude de Deus, agora de fato, encerrando, a primeira virtude de Deus que está em nós é o amor. Quantos aqui, olha só que, como é maravilhoso isso aqui. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem filho. Quantos aqui amam seus filhos de verdade? Diga, eu amo, pastor. Quantos aqui amam incondicionalmente os seus filhos? Levante a mão que eu quero ver. Isso, eu amo incondicionalmente meus filhos. Quer ver? A carniça de amor que é a nossa. Se você pudesse escolher seus filhos na prateleira, entre o que você tem, com esse tanto de defeito, e um que não tivesse defeito, você escolheria qual? Que carniça de amor esse nosso, irmão. Seu filho está cheio de defeito. Pensa no defeito que seu menino tem aí. Os meus dois têm uns meios. Se você pudesse ir na prateleira, escolher um menino com defeito, que é o seu, e escolher um outro sem defeito, se você pudesse escolher seu filho, você escolheria um com defeito ou um sem defeito? Está vendo aí, irmão? Está vendo aí, irmão? Se você não escolheria nem seu filho, irmão, você chama isso de amor, isso é carniça, irmão. Agora olha o que Deus fez com a gente. Olha o que Deus fez conosco, irmãos. Quando eu falo para vocês que são os nossos filhos que nos salvam, vocês não acreditam. Quer ver? Hoje, se você pudesse pegar o seu filho de verdade, colocar ele na prateleira e olhar para um outro sem defeito, o seu de hoje, e se Deus desse a oportunidade para você escolher, você pode voltar com seu filho com defeito de sua casa ou levar esse aqui sem defeito. Você ficaria com o seu, com defeito. Seu filho te salva. E os defeitos que o seu filho tem, provavelmente foi Deus que colocou nele, ou permitiu que ele tivesse, para que você manifestasse amor de verdade nele. Você está reclamando do seu menino, né? Está cheio de defeito, né? Então devolve ele que eu quero ver. Por que você não devolve seu filho com defeito? Porque é o amor de Deus. Mas se você pudesse escolher um com defeito, um sem defeito, você escolheria um sem defeito. São os nossos filhos que nos salvam. E amor de verdade é esse, que mesmo com defeito, a gente não tem coragem de trocar. E amor de verdade foi o que Deus fez por nós. Que mesmo olhando para esse monte de gente que acha que ama seus filhos de verdade, carniça pura, Ele fala assim: eu quero assim mesmo. Um dia eles vão manifestar as minhas virtudes, nem que seja nos seus próprios filhos. Amo vocês. Amor de verdade. Então você tem virtude. Quer ver como é que Deus faz? Engraçado isso, Deus é fera.
Se você pudesse voltar no tempo e trocar essa abençoada que você casou, esse abençoado que você casou. Fala a verdade, irmão, quando você namorava, ele não era tão tribulado assim não, irmão. Ela era mais, ele era mais santo, ele era mais comportadinho. Sua esposa não era essa jararaca que é hoje, não. Se você soubesse que ela ia virar isso, você não casava com ela, não, ué. Se você soubesse que seu esposo ia aprontar tanto você não tinha casado com ele, não, ué. E ele era tão bonitinho quando você namorava. Bonzinho, seu trabalhador, abençoado por Deus. Aí vocês casam. Aí casa e Deus fala assim, ó, não gosto que separa, não. Eu não gosto que você se divorcia, não, tá? Divórcio não é meu, não. Pra quê, irmão? Em vez de você estar orando para Deus transformar a sua esposa, em vez de você estar orando para Deus transformar o seu esposo, ore para que você seja a virtude suficiente para que você seja o marido ideal para ela, essa atribulada, para que você seja a esposa ideal para ele, esse atribulado, porque você é um capim-cidreira, você acalma qualquer pessoa, é da natureza dos filhos de Deus acalmar os outros. Filho de Deus não fica nervoso não, irmão. Os filhos de Deus não ficam nervosos, porque filho de Deus é capim-cidreira, nasceu para acalmar os outros, nasceu para curar depressão, nasceu para injetar vitamina nos outros. As virtudes de Deus estão em você ou não está? Tá, só que você não tem consciência disso. Você está pedindo para Deus matar esse homem que está perturbando sua vida, para levar logo ele embora. Enquanto você está entregando um problema para Deus, Deus já tinha te entregado esse problema, você está devolvendo para ele, falando assim, não foi eu que te dei. Para quê, irmão? Para que seja manifestada as virtudes de Deus dentro de sua casa, pelo menos. Por que esse marido atribulado seu não conserta de jeito nenhum? Talvez porque você não está na pressão suficiente, na temperatura suficiente para você exalar cura para ele ou para ela. Sabe por que a gente fica nervoso, irmão? Que a gente não tem de fato a consciência das virtudes que Deus colocou em nós. Porque se a gente não tivesse problema, irmão, na nossa identidade, que somos filhos de Deus, a gente não ficava nervoso, não, ficava bravo, não. Se eu sou remédio, como é que remédio fica nervoso, irmão? Se eu sou calmante. Segunda virtude de Deus, graça. O que é graça? É um favor imerecido, a pessoa não merece isso não. É fazer por aquele que não merece, mesmo que aquele cão não merece que eu faça isso por ele. E onde é que a graça se aplica, irmão? Agora para cá, que bonito isso aqui. Onde é que a graça se aplica? Onde está dando tudo certo, onde está dando tudo errado. Fala para mim, é no certo ou no errado, irmão? Não é errado. Pode ficar tranquilo. Deus vai colocar uma carniça na sua vida para você ter graça para Ele. Deus vai arranjar uns 2 traidores para você aí, para você manifestar a graça para Ele. Deus vai arranjar alguém que passa a perna no você aí, para você manifestar a graça. Deus vai arranjar uns 3 que humilham você aí, para que você seja manifestada a graça. Se a graça é manifestada onde dá tudo errado, bem-vindo, irmão. Vocês são filhos de Deus. Uai, sou. Irmão, isso aqui é evangelho, é amor, é graça. Essa pessoa não merece que eu faça isso não. Mas o que eu tenho ouvido muito nos dias de hoje, sempre ouvi isso, é fazer o quê? Eu não estou nem fazendo por mim mesmo, vou fazer por você. Uai, mas que espécie de capim-cidreira é você? Estou nem fazendo para mim mesmo, vou fazer por você. Você conseguiu exercer graça por quem traiu você? Você conseguiu exercer graça por quem humilhou você? Você conseguiu exercer graça por quem arrebentou com sua vida, que passou a perna no você? Você foi uma erva daninha para aquela pessoa? Puxou na mente aí agora, né? Aquela chance que você tinha daquela pessoa conhecer a Deus. Como é que aquela pessoa ia conhecer a Deus se não fosse através de sua vida, meu filho? Como é que essa pessoa conheceria a Deus se não fosse através do amor que Ele colocou no você? Ou se não fosse através da graça que Ele permitiu e que Ele deu a você? Como é que isso aconteceria?
Aquela pessoa que merecia ir para o mármore do inferno, irmãos, mas não. Não é da minha espécie botar ninguém no inferno. É da minha espécie salvar as pessoas do inferno, despovoar o inferno, por mais que essa pessoa parta para cima de mim e me passe a perna. Porque eu tenho as virtudes de Deus. Amor. E não é amor de carniça, graça e comunhão. Culto pentecostal é uma beleza, aleluia. Então fica tranquilo que Deus sempre vai arranjar uma carniça perto de você para você exercer graça. Graças a Deus que não está acontecendo com vocês, né, irmão? Vocês não têm uma sogra ruim, vocês não têm um patrão ruim, vocês não têm uma vizinha que te perturba, um cliente que te atormenta, alguém que fica na sua cola e que você tem que engolir e exercer graça para aquela pessoa que ela não merece. O amor fala da nossa identidade. Somos da genética de Deus e a identidade de Deus é amor. Então, se somos filhos de Deus, com a sua identidade que é amor, nós temos o amor de verdade a entregar às pessoas. A natureza de Deus é graça. Para quê? Qual o propósito? Para a comunhão, irmãos. Tudo que Deus está fazendo é para formar um povo. A igreja é um povo, irmãos. Por isso que a missão de Deus é a comunhão. Muitas vezes o problema que Deus permite nas nossas vidas é para promover o encontro. Você já viu quando uma necessidade chega na nossa casa? Gente, eu lembro quando a Grace estava doente, meu Deus do céu. Como eu encontrei com pessoas. E como pessoas nos encontraram. E como tanta gente torceu um pelo outro. Não estou falando que Deus faz esses treinos não, irmão, mas eu acredito que Ele aproveita muito. Dê desgraças para que a comunhão seja estabelecida, porque a gente não sabe fazer comunhão quando está feliz, irmãos. A gente, quando tem dinheiro, a gente se isola. A gente quer viajar sozinho. A gente quer ficar no nosso canto, na nossa casa, na nossa rede social. E aí, de vez em quando, precisa acontecer uma necessidade para a gente se encontrar. Ó para isso, irmão. Ó para isso, irmão. A necessidade, irmãos, muitas vezes o problema que Deus permite em nossas vidas é para promover o encontro. Por que vocês estão tudo no mesmo ambiente aqui, irmão? Sentado olhando para minha cara, irmão. É só para reunir para cultuar a Deus? O que Deus de fato esperava da gente numa reunião como essa? Que nos encontrássemos. Que nos encontrássemos. Que nos encontrássemos. E é na reunião, no encontro das pessoas, que acontecem os ricos e os pobres. E onde a transição de riqueza e pobreza acontece. E onde há comunhão não há necessidade. De novo, onde há comunhão não há necessidade. A necessidade é resolvida na comunhão. Porque é que nosso pastor precisou arrancar a nossa orelha hoje? Porque de fato não estamos em comunhão, irmão. Nós estamos olhando para o nosso bucho, para o nosso ventre. E o nosso Deus é o nosso próprio ventre. As virtudes de Deus é amor, é graça e é comunhão. A necessidade, irmãos, nunca foi fruto do pecado. Porque o homem em comunhão tinha as suas necessidades satisfeitas. A necessidade é a oportunidade da relação. A necessidade é a oportunidade da relação. Deus fez a comida e depois Deus fez a fome, para que todo mundo se encontrasse debaixo do pé de jaca para comer. E quando fosse comer a jaca, ô rapaz, você está aqui. A comida nunca foi o propósito, o encontro sempre foi o propósito. Então o mais importante de um culto, irmão, não é para você olhar para essa cara bonita minha. O mais importante de um culto, irmãos, é você encontrar um irmão e trocar necessidades com ele. Eu amo vocês demais. O mais importante de uma reunião como essa, irmãos, é que a comunhão aconteça, é que eu encontro o meu irmão, que eu estou reunido com ele. Só que infelizmente, irmãos, nós temos vivido os dias, eu acho que passei do horário, mas estou encerrando mesmo, falta 4 minutos, falta não, já passei 6. Nós temos vivido dias, irmãos, de culto rave, de raves evangélicos. O que é a rave? A rave é a reunião da individualidade. Está todo mundo ali, milhares e milhares de jovens e homens,
celebrando a sua individualidade. Eu estou no meio de todo mundo, de milhares de pessoas, sozinho. E os nossos cultos não pode ser culto rave, onde eu canto para Deus. Deus não pediu isso não, irmãos. Deus pediu que as suas virtudes fossem manifestadas. E as virtudes de Deus é amor, graça e comunhão. Quem aqui hoje você ajudou na necessidade? Quem aqui hoje você ajudou numa carência? Quem aqui hoje você ofereceu sua necessidade? Quem aqui hoje você deu suporte? Quem aqui hoje recebeu ao menos uma oração sua, um abraço seu? Se a gente se reúne numa rave evangélica, provavelmente nós não estamos manifestando as virtudes de Deus. A gente está querendo força, irmãos, fazendo força para reunir em busca de poder, ao invés de reunir para nos encontrarmos, irmãos. É o gerar da relação que o Espírito se manifesta. Então a missão de Deus é formar essa família, esse povo que tem a sua genética. Eu tenho a genética de Deus, e a genética de Deus tem amor, tem graça e tem comunhão. E aí eu te pergunto, irmãos, você é um capim-cidreira ou você é uma erva daninha? Por que a gente não quer ser um capim-cidreiro, irmão? Porque vai cortar e vai esquentar e vai arrancar de nós propriedades. Só que o mais interessante é que eu já cortei tantas folhas daquela touceira lá de capim-cidreira da minha casa, e aquele trem não para de nascer. O que é isso? É que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso não acaba nunca. Isso são propriedades que não são suas. Isso são propriedades que vai dando, e vai curando, e vai sarando, e vai encontrando, e vai amando, e vai exercendo graça para que tenha comunhão. Só comigo aquela touceirinha de capim-cidreira já tem 5 anos. E fazem 5 anos que eu arranco folhas delas para que as virtudes saiam. E ela vai continuar lá mais 5 anos, provavelmente até Jesus voltar. Assim é o crente cidreira, cheio de virtudes, não morre nunca. Por quê? Porque ele é uma fonte de virtude de Deus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que comuniqueis, para que anuncieis as virtudes, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe as propriedades do capim-cidreiro, irmãos? É fichinha perto das propriedades que Deus colocou em você. Nós somos da espécie do amor, nós somos da espécie da graça, e nós somos da espécie da comunhão. A aparência de uma para outra, irmãos, quase nenhuma. A essência, todas. O que isso aqui precisa para que aparentemente esteja em pé, isso aqui também precisa. Mas o que diferencia um dos outros? As virtudes que foram inseridas nele. Se eu fizer um chá doce, dá para sarar uma febre de alguém? Se eu fizer um chá doce, dá para acalmar uma pessoa? Ou se eu fizer um chá doce, se adoece mais ainda o outro? Ou se eu fizer um chá doce, você irrita mais ainda o outro? Quando você encontra alguém, irmão, você é um chá de cidreira, ou você é uma cafeína? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida, amado? Está aí. Seja a virtude de Deus para a vida de alguém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, louvar a Deus por essa palavra, pastor Wellington. Pastor Wellington tem pregado mensagens aqui que ela fica ecoando, né, dentro da gente, assim, por uns tempos, dias. E isso é muito bom. Vamos agradecer a Deus por essa reunião, por essa palavra. Vamos voltar para casa uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por tudo quanto o Senhor nos concedeu ofertar a Ti e também receber nessa noite do Senhor. Peço no nome de Jesus que o Senhor nos conduza em paz às nossas casas e conceda a cada um dos Teus filhos uma semana de vitória.
Deus abençoa cada um com toda a sorte e bênção, de maneira que o Senhor seja sempre glorificado na vida dessa família. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Estenda a mão assim, por favor. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória de quem? Pelo sangue. Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês.